A única arma, o único consolo que ele nos deu foi uma palavrinha chamada tende bom ânimo. Mas desde já vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo de número 16. Mateus. Capítulo de número 16. Eu serei breve, irmãos. A Bíblia diz que não é por onde falar que seremos ouvidos, mas o pouco que eu vou falar eu quero que você preste bastante atenção, porque eu estive orando hoje em casa pedindo a Deus uma palavra e Ele me deu essa palavra. Glória a Deus. E eu rouco, ruim, ainda estou tomando remédio, uns 3 dias que eu estou muito bom, mas eu dizia para Deus, nós vamos. E ontem, não sei se os irmãos lembram, lá na igreja, eu orava e dizia, Senhor, na hora do culto não deixa chover não, quem lembra? Alguém lembra? Depois, lembra? E isso aconteceu uma vez na Boa Esperança, que eu também na hora tinha um evento lá, eu disse, Senhor, bota a mão aí no céu aí, deixa eu terminar o culto. E Deus, Ele quer realizar a obra dele enquanto há tempo. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 16, verso de número 13 ao 18. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 13, 18. Capítulo 16, verso 13 ao 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus pergunta, mas vós? Continuou ele. Quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que ele fez. E em meio aos discípulos, verso 16, diz que se levanta Pedro, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita comigo. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno, diga comigo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Somente até aqui. Podem sentar. Quem tiver mãos desocupadas e quiser aplaudir, aplauda, porque ele vive e ele recebe adoração. Além dele ser digno, ele é um Deus vivo. Amém? Irmãos, hoje comemoramos uma data que é celebrada aqui em Mirade como aniversário da igreja. Sabemos que a igreja, quando nós falamos de igreja, sempre nós vamos ter o sentido que é a igreja parede, né? Igreja concreto, igreja templo. Mas essa noite eu queria falar das duas igrejas, mas principalmente da igreja que é você. A Bíblia diz que nós somos, ou nós pelo menos devemos ser, casa ou templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. E a Bíblia vai afirmar enfaticamente que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, quando Ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele está dizendo que a igreja, ela é um local da gente se reunir como seres humanos,
como igrejas dentro de um templo, de um local material. Igreja, templo, feito por mão de homens. Deus não vai habitar, Ele habita dentro das igrejas que estão dentro da igreja. Então eu queria falar para você essa noite que é igreja. Você que veio aqui, que está sentado aí, talvez você diz assim, mas eu não aceitei Jesus, mas você é igreja. Que é isso, pastor? Vamos para a Bíblia. O Senhor fez uma promessa, entenda bem, que edificaria. Ele não disse que a igreja estava edificada. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá. Quer dizer, por que que a igreja sofre? Por que que a igreja passa por tantas lutas? E por que que ela passou e por que que ela ainda prevalece? Porque há uma promessa de Deus na minha e na sua vida como igreja. Glória a Deus, Ainda aleluia. que você não tenha aceitado Jesus, ainda que você não tenha o entendimento, mas você não deixa de ser uma igreja. O que que é uma igreja? É local de habitação de alguém. Quando Jesus diz a minha igreja, Ele não está dizendo a igreja ou as igrejas, está dizendo a minha, exclusiva, separada somente dele. É uma igreja que Ele diz, é minha. Por que que Ele diz que é minha? Porque foi paga um preço por ela. Por que que Ele pagou um preço por ela? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então entendemos que esse Deus é um Deus amoroso, é um Deus que é dono de uma igreja, que pagou um preço, e por isso que Ele diz minha igreja. Glória a Deus. Então, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela, como eu disse anteriormente, quando Ele se refere à igreja, a minha igreja, você que não aceitou Jesus essa noite, entenda bem isso. Não é só os crentes que são igreja de Deus, entenda bem isso para você entender, eu quero que você entenda. Veja bem, Deus, quando Ele escolheu você, quando Ele planejou a igreja dele, ela não existia. Ele disse que estabeleceria. Quando conversa com Pedro, Ele faz uma promessa. E Ele diz, edificarei a minha igreja. Ele diz para Pedro, e as portas do inferno não têm poder sobre ela. Glória a Deus. Então, quando Ele falou isso, Ele falou que ia edificar. Eu quero que você preste bastante atenção nisso para você entender. Talvez quando sair daqui, você vai sair dizendo assim, eu entendi. Hoje eu entendi. Então, você como igreja, o Senhor disse, edificarei. Um dia, eu não era igreja de Cristo. Hoje eu sou. Um dia, eu não conhecia o Jesus que a Bíblia fala. Hoje eu conheço. Um dia, eu achava que conhecia Jesus e seguia Jesus do meu jeito. Hoje não é do meu jeito, é do jeito dele. Porque quando a Bíblia ele diz a minha igreja, ele está falando de algo exclusivo dele, algo que ele manda, que ele tem autoridade, que ele faz. Esta é a igreja de Jesus. Mas vamos olhar um pouco quando Jesus fala que ele edificava a igreja dele. Quando ele falou que edificava, ele fez uma promessa. E esta promessa é uma das maiores e mais poderosas promessas que nós podemos viver, dependendo de nós. Não é dele. A promessa foi liberada, a promessa saiu da boca dos lábios do Senhor quando pisou nesta terra. E a promessa é que o inferno não tem poder sobre a igreja dele, que é você. Então, meu irmão, se o inferno não tem poder sobre a sua vida, é porque é uma promessa grande. Amém? Talvez você olhe para mim e diz assim, pastor aí, fala bem, ou talvez pregue bem, eu não prego, faça alguma coisa diferente, eu não faço. Irmão, querido ouvinte, você que não é evangélico, Deus, Ele não olha para status. Veja bem, Deus não olha para status. Ele não olha para a igreja dele. Ele não olha para mim, para você que é evangélico, para você que não é. Ele não vai olhar para você achando você mais bonito. Ele não vai olhar para mim porque estou de terno me achando mais bonito, mais agraciado, mais... Ele não vai olhar para isso. Deus, Ele não olha para a igreja dele com a intenção de apontar e dizer, essa é minha igreja, essa não é. Essa é mais bonita, esta é mais feia. Ele não olha assim. Quando Ele olha para a igreja dele, Ele vê a promessa que Ele fez para Pedro, que sobre a igreja dele o inferno não tem poder. Glória a Deus, aleluia.
Hoje eu estou aqui, mas um dia eu não conhecia. Mas ele falou que ia edificar essa igreja. E hoje eu sou igreja como você, amanhã e depois pode ser. Aí você diz assim, mas você sempre foi crente? Não. Deixa eu lhe contar um pouquinho da minha história. Eu vim de descendência espírita. E eu não conhecia o Jesus que a Bíblia ensina. Eu conhecia um pouco o Jesus que o Espiritismo ensina. Eu também venho de uma família católica, totalmente católica, e católico praticante, que hoje não se vê mais muito isso, é pouco. Então assim, quando eu vim de lá, eu achava que conhecia Jesus, mas eu não sabia que Jesus já tinha me conhecido antes de eu conhecer Ele. Então quando Jesus fala que vai edificar a igreja dele, é porque Ele já planejou quem vai ser a igreja dele. Você que veio aqui essa noite, veio porque Ele planejou você estar aqui. Diga amém. Amém, glória a Deus. Então, entenda bem. Eu cresci em um lar que a minha avó, ela me levava para o catecismo. Aleluias, glória a Deus. E ao me levar para o catecismo, ela me ensinou. Ela me ensinou o que é rezar. Ela me ensinou o que é salve rainha. Ela me ensinou o que é um terço, o que é Ave Maria, o que é uma Santa Maria. Ela me ensinou o que é o credo. Ela me ensinou o Pedro Sinal. Ela me ensinou várias rezas. Até reza para se defender quando estivesse no mato, que estivesse chovendo. Quando quisesse encontrar um animal que estivesse perdido no mato, tem uma rezinha também. Tudo ela me ensinou. E me ensinou também a ser devoto de um santo chamado São Francisco. Você tem a noção. Só que nessa época eu fui ensinado. Eu fui ensinado por homens. Mas Jesus disse que não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu fui feito por mãos humanas, espiritualmente falando. Então, quando eu entendi isso, que há uma promessa na minha vida, que há uma promessa que a Bíblia diz que eu, sendo igreja, o inferno não tem poder sobre a minha vida, eu passei a entender que se realmente o inferno não tem poder sobre a minha vida, por que eu estava sendo dominado pelo inferno? Por que a minha vida era beber? Por que a minha vida muitas vezes era chorar? Por que muitas vezes eu entrava em desespero sem nenhum motivo? Por que muitas vezes eu chegava em casa, às vezes no outro dia que vinha de uma farra, arrependido, gastava o dinheiro todo, às vezes não tinha nem para fazer compra, eu dizia, meu Deus, por que eu passo por isso e não consigo largar isso? Porque o inferno tinha poder sobre a minha vida. Mas eu estava vivendo uma situação como muitos hoje vivem, teimando com Deus. Quando nós olhamos para a promessa de Deus, que Ele fez para Pedro, quando Ele disse para Pedro, eu vou direto só para esse versículo, quando Ele diz, Simão, tu és Pedro, que significa pedregulho, pedra pequena, mas Ele diz, sobre esta pedra, eu creio que Jesus bateu assim no peito, eu creio, é pela fé, que Ele bateu aqui. Porque Ele se garante, Ele tem autoridade para bater. O homem não, o homem bate aqui. Eu sou, você é o quê? Pobre, miserável, cego, nu, pecador. Mas Ele bateu, eu sou. Eu creio que Ele disse, sobre esta pedra, pedra angular, pedra fundamental, rocha, pedra de esquina, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o inferno não tem poder sobre ela. Irmãos, esta promessa, ela não foi feita para gente grande, foi para gente pequena. Ele foi direto a Pedro. Ele podia ter ido aos outros discípulos, os mais entendidos, mas ele foi direto a Pedro, aquele rapaz, aquele homem, pescador, indouto, talvez, né, que não conhecia muito de Bíblia, muito de teologia, mas ele conhecia muito, era de Jesus. Por que diz que ele vai até ele? E ele vai dizer, sobre tu, não, sobre mim, eu edificarei a minha igreja e o inferno não tem poder sobre ela. E quando ele fala isso, ele afirma isso, irmãos, nós entendemos bem que Deus escolhe as coisas loucas. A Bíblia diz que a maior loucura de Deus é mais sábia que toda a sabedoria humana. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a história de Davi, um jovem que tinha uma promessa. Davi tinha uma promessa. Ele sabia, e ele acreditava, e ele adorava a Deus, e ele sabia que tinha uma promessa sobre a vida dele. Quando Jesus declara que o inferno não tem poder sobre a minha, sobre a sua vida, há uma promessa liberada para você.
Glória a Deus. Tome posse aí, diga amém. Amém. Então, quando Davi está ali apacentando ovelhas, para você ter a noção como Deus não escolhe engravatado, de terno, Deus escolhe os pequenos, Deus escolhe aquele que Ele quer escolher. E então a Bíblia vai dizer que Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai. Seu pai, de repente, houve um comunicado que o profeta Samuel vai até a casa dele, vai ungir um novo rei de Israel, porque o rei de Israel, chamado Saul, foi rejeitado e Deus agora queria um novo rei. E Deus vai até a casa de Jessé, pai de Davi. Quando chega lá, Jessé já está esperando o profeta Samuel chegar para consagrar um novo rei de Israel. Quando ele chega lá, creio que havia uma mesa preparada. Eu creio que havia ali aqueles irmãos de Davi, estavam todos bem vestidos, né, bem perfumados, esperando, né, para honrar o profeta que ia vir para consagrar um deles. Então quando ele chega, né, eu fico imaginando, pensando, irmãos, aquela cena, aqueles homens, seu pai, e começa a cerimônia, e o profeta Samuel vai até o primeiro, o segundo ao terceiro, e vai até o quarto, o quinto, o sexto, e por fim, irmãos, e olha, e quando chega no final de tudo, o Senhor diz: Samuel, não é nenhum desses. Não é nenhum desses aí. Eu fico imaginando a preparação que eles tiveram para receber o profeta, a preparação que eles tiveram para ver qual deles ia ser consagrado rei de Israel. Homens que sabiam lutar, homens fortes, homens entendidos, homens de guerra. Assim eram os irmãos de rei Davi. Só que eles estão esperando a resposta, e a resposta é que Deus diz: eu não escolhi nenhum desses grandões aí não. O profeta Samuel olha e diz: oh Jessé, ainda tem alguém aqui nesta casa? Alguns dos teus filhos têm? Ainda tem um, está lá no campo apacentando ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico vendo o agir de Deus. Eu fico vendo, observando como Deus trabalha diferente dos homens. Jessé achou que ia impressionar Deus com seus filhos bonitos. Jessé achou que ia impressionar Deus com a recepção que preparou para receber o profeta. De repente ele diz: tem um lá no campo, manda chamar. Lá vem Davi, ruivo, baixinho. Eu fiquei pensando, irmãos, tentando entender a mente de Davi. E se sinta no lugar de Davi, você vai entender isso essa noite. Imagine Davi: o que meu pai me quer? Já não tive direito de participar da reunião. Já não tive direito de estar sentado à mesa. Foi chamado um profeta, foi preparado meus irmãos, foi preparado o banquete, foi preparado tudo. Eu não tive a honra nem de estar em casa com meus irmãos, com meu pai. Eu não tive o direito de participar desta festa. O que ele quer comigo? O que esse profeta quer? A coisa já está difícil. Será que ele quer jogar maldição em mim? Não sei. Eu sei, irmãos, que Davi deve ter vindo para ali com seu coração partido, com seu coração entristecido, porque talvez no momento mais importante da família, porque era alguém que ia ser consagrado o novo rei de Israel. Não era qualquer evento, não era qualquer festa que tinha, era para consagrar o novo rei de Israel. Não era um rei comum, era um rei que o Deus de Israel, que fez o céu e a terra, escolheu. E ele ficou de fora. Olha o agir de Deus. Ele pode até ter pensado, mas ele veio. E o que ele estava fazendo antes, quando foi desprezado, quando não teve o direito de participar? Ele estava lá no deserto, no campo, cuidando das ovelhas, trabalhando, entoando cânticos, com certeza a Deus, adorando a Deus. Esqueceu de seus irmãos, esqueceu dos desprezos que sofreu, que viveu, e estava lá adorando a Deus. Quando recebe o chamado, talvez ele recorde e diz: para quê? Mas ele vai, ele chega. Quando ele chega, Samuel olha para ele, profeta. Seu pai olha para aquele menino, seus irmãos olham, talvez com um olhar de desprezo, como muitos têm olhado para você. E quando olha, Deus brada no coração, no espírito de Samuel, e olha para Samuel. Quer dizer, Samuel, Deus brada e fala no coração de Samuel, na mente de Samuel. E Samuel olha para Davi, e o Senhor diz:
é este meu escolhido. Glória a Deus. E quando ele diz é este meu escolhido, quando ele vai dirigir a palavra, Samuel já toma a palavra de Senhor. Ele diz, Samuel, cala-te, porque os homens só enxergam o exterior. Eu vejo o interior. Glória a Deus, Eu não aleluia. vejo como vocês veem, porque eu vejo o coração. Meu querido, Deus, quando olha para você, primeiro ele vê o seu coração, que é o local que só Deus tem acesso. Glória a Deus. O que você está pensando aí, imaginando aí, Deus já sabia até o seu pensamento que você ia pensar hoje. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que é Deus que levanta, é Deus que salva, é Deus que tira do monturo e coloca no meio dos príncipes, é Deus que arranca das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É Deus. A história de Davi, irmãos, é parecida com a de muitos nós aqui que estamos aqui hoje. Não é diferente. Por quê? Porque para chegar até aqui, houve impedimentos. Para você vir esse culto hoje, teve chuva. Para você vir esse culto hoje, teve frio. Para você vir esse culto hoje, teve desânimo. Para você vir esse culto hoje, teve vontade de dizer, não vou hoje não, porque vai chover, porque eu posso me molhar. Mas você veio. Glória a Deus. Então a igreja de Cristo na terra, há uma palavra liberada pela boca do próprio Senhor. E esta palavra é que o inferno não tem poder sobre a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Agora, existem algumas características da igreja de Cristo na terra. Uma das primeiras, irmãos, é sobre em quem e como ela estará ou está edificada. Ele edificou a igreja nele. O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai falar sobre a casa. Eu conformo a casa ou a igreja, vai falar a casa, que simboliza também nós, edificada sobre uma rocha, e outra casa edificada sobre a areia. E a Bíblia vai clarear o exemplo aqui que estou usando essa palavra, clarear para um lado e para o outro, vai dar uma explicação. A casa edificada sobre a areia, o Senhor disse que aquela casa que é edificada sobre a areia, ela quando vier os ventos, a tempestade, quando vier os tsunamis, a chuva, ela cai, ela não fica de pé. Esta é a realidade da igreja hoje de Cristo no mundo. Tem muita casa sendo edificada na areia, e por isso na hora da tempestade elas não ficam de pé. Quantas pessoas já têm aceitado Jesus, irmãos? Só no ano de 2019 nessa região. Quantos têm saído? Quantos têm perdido essa noção, essa visão? Agora a igreja de Cristo, para ser igreja, ela tem que estar edificada na rocha. Olha o que diz a segunda parte. Mas a casa que foi edificada sobre a rocha, vem ventos, vem tempestades, vem chuva, vem terremotos, e ela fica firme. Glória a Deus, aleluia. Porque ela foi edificada na rocha. Aleluia. Porque ela está edificada em Cristo. E por causa disso há uma promessa. E por causa dessa promessa, há vitória. Aplauda o nome de Jesus, porque Ele é bom. Aleluia. Então a casa, irmãos, ela passa. Não quer dizer que a casa, ela não vai passar por balanços, ela não vai passar por tempestades, ela não vai passar por tsunamis, por chuvas. Estou falando eu e você, casa espiritual. Ela vai passar como toda casa passa. A diferença é a que fica de pé. E somente a que está em Cristo fica de pé. Glória a Deus. Segunda característica da igreja de Cristo. Você sabe, meu irmão, que toda casa, ela precisa de um cuidado. Uma casa, às vezes, eu estou falando uma casa agora comum. Uma casa, ela precisa de um telhado arrumado. Chega o inverno. Uma casa, ela precisa de manutenção. Uma casa, ela precisa de pintura. Uma casa, ela vai precisar, sim, de pessoas para purificarem, limparem aquela casa. Que coisa ruim, você chega na casa e está todo sujo, não é? Então toda casa que é edificada, que é levantada, ela tem que passar por processos. Um dos processos é, depois que levanta-se, vem um reboco. Depois vem uma tinta, coloca a porta, coloca tudo. Quando somos edificados em Cristo, alicerçados na palavra, na rocha, vem as manutenções. É nessas horas que a casa vai começar a ganhar estilo da igreja de Cristo.
É nesta hora que essa casa começa a se desenhar a forma que Cristo quer que ela seja. Ele é exigente. Então nós entendemos que nós, como casa de Deus, ela tem que ser bonita. Por fora, os irmãos de Davi era tudo bonito por fora, mas Deus escolheu Davi porque era bonito por dentro. Glória a Deus, A aleluia. casa pode até ser feia por fora, mas o que importa é o que está dentro. Conteúdo. Então, a casa, nós seres humanos, quando aceitamos Jesus, quando entendemos a palavra, quando nós passamos a entender que eu sou casa de Deus, sou morada de Deus, o Senhor vai limpar o ambiente. Porque a gente vem de um mundo, que no mundo a gente praticava tudo que era errado e achava que conhecia Jesus. E muitas vezes ainda dizia assim, se Deus quiser, eu sou salvo. Se Ele não quiser, a gente não tinha noção do que dizia. E quando nós passamos a entender a palavra, que Deus, Ele quer habitar na gente, Ele não habita em casa feita por mão de homens, mas Ele habita em um coração contrito, quebrantado. Contrito e quebrantado, não é qualquer coração. Ele vai limpar. Ele vai purificar o ambiente. Ele vai deixar a casa arrumada para Ele morar. Ele quer fazer morada. Apocalipse 3:20, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Serei com você, você comigo. Então, meus irmãos, e meu amado ouvinte, existe uma característica muito importante também da Igreja de Jesus. Diga assim, qual? Obedecermos aquilo que Ele deixou para obedecermos. Veja bem que uma casa, ela precisa também, por exemplo, ela tem custos. Você paga um IPTU, quem mora em cidade, você paga uma energia, paga uma água, você vai pagar alguém para fazer um serviço. Ela tem todas as manutenções que a gente imaginar. Nós também temos manutenção. A manutenção da casa de Deus, uma das manutenções, ou algumas que eu vou falar também, ela se resume tudo aqui dentro. Aqui é o manual da casa. Ninguém faz uma casa se não fizer uma planta e depois dizer, olha, eu fiz assim assim. Você precisa de 3 coisas fundamentais para ser uma casa de Cristo. Dizer assim, eu sou casa e acabou. O salmista no Salmo 119, eu amo esse salmo. Verso 105, ele diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele começa dizendo assim. Então uma casa que se diz casa de Deus, igreja de Deus, espiritualmente falando, ela tem que saber onde ela anda. Ela tem que saber onde ela pisa e ela tem que saber onde ela vai. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aonde você pisar, a palavra ilumina seus pés. Glória Se for a Deus. guiado por ela, Aleluia. onde você for. Por isso que a Bíblia diz assim, onde você pisar a planta do vosso pé, você será abençoado. Por quê? Por causa da palavra. Amém? Diga graças a Deus. Por causa da palavra, a promessa para a igreja do Senhor, que o inferno não tem poder sobre ela. O salmista também diz, lâmpada para meus pés é a tua palavra. Aí quando você estiver andando por aí, olha o que ele diz, e luz para os meus caminhos. Você não anda em treva. E a Bíblia diz que aquele que não anda em treva, ele anda em quê? Em luz. Em luz. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, a casa do Senhor, ela precisa desses cuidados. Manutenção. Saber onde anda. Saber onde pisa. Saber onde vai. E outra coisa importante, para ela permanecer firme, uma casa, dentro de uma casa, ela vai precisar de material. Para quê? Diga assim, para quê? Para fazer a manutenção. Cai um reboco, barro. Queimou uma lâmpada, troca. São materiais. Nós precisamos também de material. Que material, pastor? Irmãos, nosso material é diferente. É espiritual. Precisamos orar. Para quê? Porque o espírito precisa se alimentar. Mantimento para o espírito. Ele se alimenta de oração. O espírito se alimenta de conhecimento. Quando a gente se aproxima de Deus, a Bíblia diz que Ele se aproxima de nós. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu estou me aproximando do Espírito. Eu estou fortalecendo o Espírito. E o Espírito Santo, Ele vai se fortalecer na minha vida, veja bem. Não é Ele que precisa de mim, é eu que preciso dEle. Não é eu que vou chegar até Ele. A Bíblia diz que Ele se deixa achar. É Ele que se achega até mim. Quando eu leio a Bíblia, eu estou procurando conhecimento do Salvador.
Quando eu estou orando, eu estou falando, me aproximando de Deus, dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu estou falando contigo, não é com o homem. Quando eu estou jejuando, quando eu estou pregando, quando eu estou fazendo qualquer coisa que seja para Deus, eu estou me aproximando de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, coisa boa é se aproximar de Deus. Porque a Bíblia diz que quando a gente se aproxima, Ele se aproxima da gente. Irmãos, e a melhor coisa que tem é Deus andar perto da gente. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Andou com Deus. O que aconteceu com ele? Teve um livramento. Veio dilúvio sobre a terra, como foi falado essa noite. Mas ele escapou com seus filhos, suas noras e sua esposa. A Bíblia diz que Elias, ele era um homem também que temia a Deus. E ele subiu vivo em uma carruagem de fogo. Isso parece loucura, mas Deus falou pela palavra. A Bíblia vai dizer que Enoque, ele foi transladado para não ver a morte. Porque ele era um homem que amava a Deus, que observava Deus, que sabia o tamanho do Deus que ele servia. A promessa de Deus para mim e para a sua vida, ela não é para agora. É para quando você sair daqui, chegar em casa, ler e dizer assim: o Senhor edificou a igreja, o inferno não tem poder sobre ela. Glória a Deus, aleluia. De Deus, e a partir de hoje o inferno não tem poder sobre mim. Glória a Deus. Porque se você ficar na mesma, baixar a cabeça, chegar em casa e dizer aquela palavra não foi para mim, aí você vai estar perdendo tempo. Aí você vai estar sendo derrotado. Aí você vai estar dando lugar ao inimigo. Porque o inimigo já foi derrotado na cruz. A vitória está garantida. A bênção foi liberada. Agora nós temos que tomar posse da bênção. Amém? Tome posse da bênção aí, meu irmão, em nome de Jesus. E aplaude o Senhor. Então, meus irmãos, a igreja ela sofre. Mas sofrimento não quer dizer que a igreja é derrotada. Jesus sofreu. Não quer dizer que Jesus foi derrotado. Amém? Amém. Jesus sofreu. Ninguém sofreu mais que ele nessa terra. Ninguém pode dizer: ai meu Deus, eu já sofri tanto. Tem uns que dizem assim: eu sou igual ao Jó. Não, nem se compara. Jó enterrou um dia só 10 filhos. Eu não acredito que alguém, não sei, tenha enterrado 10 filhos e tenha se levantado dando glória a Deus, não. Eu enterrei um. Alguns aqui já enterraram alguns. E ainda vão enterrar. Ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Por quê? Porque a palavra se cumpre na nossa vida. Glória a Deus. Mas o importante, sabe o que é? É saber que a nossa alegria, ela vem do Senhor. Saber que nós somos igreja e como igreja passaremos por lutas, por aflições, por situações difíceis, sabe? Situações que a gente diz: eu não aguento, mas aguenta. Porque Cristo aguentou levar o nosso fardo lá no Calvário. Amém? E Ele venceu. E Ele deixou essa palavrinha, irmãos, que há em nossas vidas uma promessa: o inferno não tem poder nem sobre a igreja física e nem sobre a igreja espiritual. Porque a igreja material, aliás, ela recebe pessoas espirituais, igrejas dentro de uma igreja. E Jesus, quando Ele vier, Ele não vem buscar a igreja templo, Ele vem buscar a igreja espiritual, a igreja pessoas, a igreja seres humanos, mas uma igreja firmada na rocha, uma igreja alicerçada na palavra, uma igreja que vive a palavra, uma igreja que é guiada, como diz o salmista, pela palavra. Glória a Deus. Essa igreja não tem nome, essa igreja tem dono, que é Jesus. Glória a Deus. Essa igreja não tem placa, essa igreja tem um Deus que diz que Ele é o Deus da igreja. Se fosse botar o nome dessa igreja, nós poderíamos botar assim: Igreja de Jesus. Glória a Deus. Igreja de Jesus. Quando tiver 2 ou 3, eu estou presente. Ele está aqui. Glória a Deus. Glória a Amém? Deus, Eu aleluia. creio que Ele está aqui. Aplauda o nome dEle. Então você precisa essa noite. Eu creio que alguns entenderam. Fazer 2 perguntas. Difícil, uma fácil e uma difícil. Quem crê que Jesus está aqui, diga amém. Amém. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Quem crê que vai para o céu, diga amém. Amém.
Quem crê que vai para o céu, diga amém. Amém. O que seu coração diz aí? Você crê mesmo? Glória a Deus. Então, a terceira parte da igreja de Jesus para ir para o céu está em João 5,39. Examine as escrituras. Termina aqui. Examine as escrituras. População de Mirade, onde está ouvindo o som, ou até onde está ouvindo esse som da minha voz, examine as escrituras. Não é o pastor que vai lhe levar para o céu, não. E nem menos os obreiros. Não é os crentes que vai para o céu, não. E eu acredito que nem todos os crentes vão para o céu. Nem todo mundo vai para o céu. São muitos chamados e poucos escolhidos. Mas está escrito na palavra, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. Em João 5,39, Deus mandou escrever assim. Não é a religião que salva. Não é a igreja evangélica que salva. É Jesus o dono da igreja. Glória a Deus. Não é a igreja Aleluia. católica que salva. É Jesus o dono da igreja. Igreja nenhuma salva ninguém. Quem salva é aquele que tem poder Glória a Deus. para salvar. Glória a Deus. Só alguém que pagou um preço muito grande para ter direito sobre a igreja dele. Esse alguém, a Bíblia diz que foi Jesus. Por isso João, capítulo 5, verso 39, está escrito: examine as escrituras, porque vocês terão nelas, ou através da escritura, do conhecimento da Bíblia, a vida eterna. E Jesus falou: e são elas, que as escrituras, que de mim testificam. Então não tem para onde correr. Se você, a partir de hoje, começar a pegar uma Bíblia aí na sua casa, não importa se é uma Bíblia católica, se é uma Bíblia dos crentes, importante que seja uma Bíblia, a palavra de Deus, e começar a ler, você vai ver que a sua visão vai mudar. Você vai ver que seus pensamentos vão mudar. Você vai ver que realmente a palavra de Deus, ela tem poder para lhe transformar e mudar a sua visão naquilo que você pensa. Então, população de Mirade, eu não estou aqui como mais um pregador, não. Eu não prego bonito, também não prego feio, mas eu estou pregando a genuína palavra de Deus. Que ela diz que se eu examinar ela, ela vai me ensinar como é que vai acontecer para que eu venha um dia me salvar e ter vida eterna. Eu não estou dizendo para você que eu vim aqui para que você se arrependa dos seus pecados e aceite Jesus, não. Porque isso aí é uma coisa muito íntima. É sua com Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você não examinar, você não vai saber nunca. Você vai viver a sua vida achando que vai para o céu, ou então não está dando nem muito crédito. Você vai viver a sua vida de qualquer jeito, sempre criticando os crentes. E você vai viver a sua vida a vida inteira. E aí um dia que você morrer, aí você diz: poxa, por que eu não examinei naquele dia que aquele pastor estava pregando lá no aniversário da igreja em Mirade? Por que eu não peguei a Bíblia e folhei para saber realmente o que tinha por trás daquilo? Se realmente a salvação estava no exame da palavra, no estudo, no conhecimento. Então é muito importante você observar. Eu não posso lhe salvar, eu não sou melhor que você. O apóstolo Paulo, capítulo de número 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, Paulo diz assim: esta palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. É de Gênesis a Apocalipse. E Jesus está voltando. De toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo buscar os pecadores. E Paulo dizia: eu sou o principal. Eu também sou um principal pecador aqui no meio das pessoas de Mirade. Eu sou o principal pecador, eu peco, eu erro. Mas eu tenho Jesus que perdoa pecados. E eu conheço Ele. E todos os dias eu falo com Ele, Ele fala comigo. Todos os dias eu peço perdão e Ele me perdoa. Todos os dias eu peço para que Ele abra a minha visão, Ele abre. Todos os dias eu peço para que Ele me dê força para continuar, Ele me dá. Porque Mateus 7 diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Se você não pedir, como é que você vai receber? Glória a Deus. Então examine a Bíblia. Jesus está voltando para buscar a igreja dele, que a igreja dele existe uma promessa: o inferno não tem poder sobre ela. Seja uma igreja de Cristo enquanto há tempo. Isaías 55:6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E as palmas louvar o Senhor.